Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula eu terminei de fazer o tratamento do High Pass invertido aqui na foto da Gabriele e vou dar continuidade fazendo um Dodge and Burn, só que dessa vez aqui no Photoshop e não pelo Lightroom. O Dodge and Burn aqui no Photoshop ele é mais preciso do que no Lightroom, porém você pode fazer em qualquer um dos dois. Geralmente eu uso o Dodge and Burn no Lightroom quando eu estou com pressa. Eu não quero levar a foto para o Photoshop, fazer o tratamento, depois retornar ela para o Lightroom. Então eu estou com pressa de entregar o trabalho, ou o cliente não pagou por um trabalho tão refinado. Então eu faço no Lightroom mesmo. Se é um trabalho mais detalhado, aí eu trago para o Photoshop e faço no Photoshop. Começando então, tem várias formas de você fazer o Dodge and Burn aqui pelo Photoshop. Hoje eu vou passar que eu utilizo no meu fluxo de trabalho. Mais para frente eu gravo algumas outras aulas mostrando outros métodos de fazer o Dodge and Burn. Para começar então, eu vou fazer o Dodge and Burn do jeito que eu faço. Existem várias maneiras de fazer esse tratamento e é um método mais complexo, que tem mais alguns passos. Então na descrição do vídeo eu vou deixar o passo a passo de como fazer esse tratamento. Primeira coisa, eu venho aqui em criar uma camada transparente. A layer está vazia. Eu vou pegar minha latinha de tinta e vou pintar com a cor branca. Quando eu pinto a layer de branco, no Photoshop tudo que está em cima aparece e esconde o que está embaixo. Então eu vou criar uma máscara. Vou inverter essa máscara com Ctrl I para cor preta. E aí eu vou pintar só onde eu quero o branco. Então eu vou pegar um pincel na cor branca e vou pintar de branco só onde eu quero. Que é essa região central aqui da testa. Vou descer aqui pelo nariz, pontinha do nariz aqui, um triângulozinho de luz aqui na bochecha, um outro triângulozinho de luz aqui na outra bochecha, um pouquinho aqui em cima e aqui no queixo. Ok? O efeito ficou duro, então eu venho em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aí eu vou aumentar o raio para que fique mais suave esse pincel branco que eu passei no rosto dela. Ok? Aqui está bem mais suave. Vou dar um ok. Vou alterar o modo de mesclagem dessa layer. Esse modo de mesclagem muda como que essa camada vai interagir com as camadas de baixo. Eu vou mudar para luz indireta. E aí eu já tenho um branco espalhado de maneira bem mais bonita. Só que assim como no Lightroom, eu não gosto só de jogar o branco em cima. Eu gosto de mexer com a transição, de como que esse branco vai se espalhar por onde eu pintei. Então eu dou um duplo clique em cima da minha camada branca e aí eu vou abrir o estilo da camada. Esse segundo slider aqui eu mexo como que o branco que eu joguei aqui vai interferir com o preto e com o branco. Como eu joguei um branco e eu não quero que esse branco preencha sombras, eu vou tirar o branco de onde tem sombra. Então eu pego aqui os pretos e vou arrastando o slider, tirando o que eu pintei de branco dos pretos. E aí você começa a ver o branco saindo daqui das sombras. Olha lá. Tô tirando, tirando, tirando. Saiu daqui da bochecha, daqui, saiu daqui. Só que mesmo assim esse efeito ainda está meio duro. Então eu seguro o Alt no teclado e quebro esse slider no meio.
E aí eu vou mexendo com a transição, para que o efeito fique mais harmônico, mais homogêneo. Ok? Ainda posso controlar a força desse efeito aqui na opacidade ou aqui. Eu vou controlando a força dele aqui na opacidade. Vou deixar mais ou menos uns 70%. Ok. Eu fiz isso para realçar os claros. Só que, na verdade, nessa foto, a pele da Gabriele já está bem clara. Então, o que eu tenho que fazer é o burn, que é escurecer as sombras. Então, agora que vem o trabalho mais importante. Eu vou criar uma nova layer transparente, só que dessa vez eu vou pintar de preto. Então, eu pego a latinha de tinta e vou pintar de preto. Novamente, o que está em cima esconde o que está embaixo. Então, eu crio uma máscara, inverto com Ctrl I para preto, e aí eu vou pegar um pincel na cor branca e vou pintar só onde eu quero realçar as sombras. Se eu pintar de branco na máscara, vai aparecer o preto. Então eu vou pintar aqui a sobrancelha dela. Legal. As linhas estão bem suaves porque tinha muita luz. Então eu vou intensificar essas linhas. Ok. Eu quero afinar um pouquinho o nariz, então eu vou pintar as laterais do nariz, que perderam um pouco o contorno por causa que a foto está muito super exposta, aqui na região do rosto. Olha lá, eu vou redesenhar aqui o nariz, vou jogar uma linha aqui em cima da pálpebra para realçar. Vou desenhar melhor o contorno desse rosto. Então eu vou pegar o pincel branco e vou desenhar aqui o contorno do rosto, para dar uma afinada no rosto. Ó. Vou seguir o desenho aqui, vou sair daqui da lateral do rosto e vou em direção à boca. E vou fazer uma sombra aqui, para dar uma afinada no rosto. Lógico, o efeito ficou super duro, porque afinal eu pintei o rosto dela de preto. Então eu venho em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vou escolher um raio que deixe mais suave esse efeito. Eu não posso deixar ele muito suave, senão eu vou perder essas linhas. E eu não posso deixar ele muito duro, porque senão aqui vai marcar demais onde está mais escuro. Então eu vou pegar um meio termo aqui, que eu consiga deixar o efeito mais suave, mas que mesmo assim não apague as linhas que eu fiz aqui no nariz e sobrancelha. Um pouquinho mais. Acho que aqui tá bom. O efeito continua bem forte. E assim como eu fiz no Dodge, no Burn eu vou dar um duplo clique em cima da layer para abrir o estilo da camada. Da outra vez eu tirei o branco dos pretos. Agora, como eu pintei de preto, eu vou tirar o preto dos brancos. Então eu vou caminhando e eu vou vendo que eu vou tirando o preto dos brancos. Eu quero deixar marcado aqui nas laterais do rosto. Vou mexer com a transição. Seguro o Alt, quebro o slider no meio e aí eu vou mexendo com a transição. Aqui eu tô vendo que tem a sombra aqui, onde eu desenhei. O contorno do rosto tá melhor. Aqui também. Vou voltar um pouquinho. Isso aqui. Não esquecendo que eu ainda tô com o modo de mesclagem no normal para ver certinho onde está. Se eu mudar para luz indireta, eu não vou ver tão bem isso.
Agora que eu já fiz o efeito, eu vou clicar em luz direta. Aí aqui tá melhor. Vou dar um OK. O que acontece? Geralmente o burn ele pode deixar um pouco mais avermelhada a foto. Então, sempre depois que eu faço o burn, eu venho aqui nos ajustes e venho em matiz saturação e vou dessaturar levemente para devolver a cor natural. Ok. Já devolvi a cor natural. E para finalizar, eu venho aqui em camadas de ajustes novamente, vou fazer uma curva. Se eu olhar aqui as curvas, eu tenho um traço, uma diagonal e um histograma por trás. Escuros, meios tons e claros. Eu quero escurecer um pouquinho os escuros e clarear um pouquinho, bem pouquinho os claros. Aqui assim tá bom. Se eu segurar o Alt apertado, antes e depois, antes e depois, você consegue afinar muito mais o rosto, escurecendo as laterais e marcando as áreas com mais contraste. Antes, depois. Rodrigo, eu queria a foto um pouco mais clara e essa curva escureceu um pouco. Eu mexi com contraste. Eu posso vir aqui em exposição e dar uma leve clareada na foto. Antes e depois. Antes e depois.